E a maior parte das pessoas que morrem de AIDS no Brasil hoje são negros e pobres. Todo mundo tem a liberdade de escolher como quer se relacionar, sem camisinha ou com camisinha. Hoje eu tenho aqui para conversar com a gente o jornalista, escritor e poeta Ramon Nunes Melo, que vai falar um pouquinho sobre como conviver com essa questão do HIV. Pegou o resultado da sua sorologia, ele de repente veio positivo. Como é que você vai lidar? Como é que a gente leva a vida no dia a dia? Como é que a coisa funciona? Pegar o diagnóstico positivo é sempre uma surpresa que ninguém deseja, né? Não existe uma receita, né? Mas o importante é dizer que assim, é possível sim viver com HIV, é possível viver feliz, sabe? Ter uma vida afetiva, uma vida sexual e tal. Mas também é importante lembrar que assim, dentro desse quadro em que há medicação, há pessoas morrendo de AIDS no Brasil hoje ainda, né? E a maior parte das pessoas que morrem de AIDS no Brasil hoje são negros e pobres. Então assim, inclusive ativistas afirmam que é um genocídio que o governo comete, né? Então, o fato da gente dizer que há a possibilidade de se viver feliz com HIV não está invalidando uma realidade que acontece hoje no Brasil. Então, o que a gente tem que alertar para as pessoas que essa questão de falar ou não sobre o HIV é uma questão pessoal. Cada um vai saber seu momento de abrir a sua sorologia, inclusive a Constituição brasileira permite que a pessoa tenha direito ao sigilo. Ninguém pode abrir a sorologia de outra pessoa. Então essa coisa das pessoas ficarem comentando a sorologia de alguém, isso é crime. Existem sim no Brasil 800 mil pessoas que vivem com HIV. Dessas 800 mil, aproximadamente 300 mil pessoas têm HIV e não sabem porque têm medo de fazer o exame. Então é importante, independente de estar ou não HIV positivo, é a pessoa se testar. E a gente tem ouvido muitas pessoas dizendo que vai tomar PrEP e aí não vai mais usar camisinha. Bom, o que você diz sobre isso? Eu acredito que todo mundo tem a liberdade de escolher como quer se relacionar, sem camisinha ou com camisinha. E se tem o PrEP, eu acho que é uma maneira, existem estudos que comprovam que a pessoa que utiliza PrEP, ela tem um acompanhamento médico, né? Então ela consegue estar em contato com o médico e se tratando. Então se ela descobre uma outra infecção, algum vírus e tal, rapidamente ela vai se tratar. Então assim, o que eu acredito que é importante é que a sociedade, o governo entenda que as pessoas têm que ter a liberdade de escolher como querem se tratar. Seja com camisinha, se protegendo do HIV e de outras doenças possíveis, ou seja somente com PrEP, porque tem gente que não quer transar de camisinha. Então tem que ter essa possibilidade. Agora, o que vem aí de efeito em relação a isso é uma outra questão que tem que ser pensada separadamente. Mas em primeiro lugar é a liberdade das pessoas escolherem da forma como querem se tratar. O sexo ninguém faz sozinho, são duas pessoas, cada um tem a responsabilidade com o seu corpo. Então assim, quando há uma relação, a pessoa escolhe transar ou não sem camisinha. Então assim, se alguém falar ou não, se alguém transa sem camisinha, isso é tudo quem está na relação. Quem está naquela relação tem que se responsabilizar juntamente com o outro. Não tem essa. É a mesma coisa da questão do diagnóstico do soro positivo. Então assim, quando alguém fala assim, fulano não me contou o diagnóstico dele, né? Então assim, ciclano não me revelou antes que ele... Cara, a pessoa tem direito ao sigilo, ninguém tem que abrir a sorologia dela. Agora, cabe àquela pessoa que está se relacionando sexualmente se proteger, independente do outro. Ou seja, a responsabilidade ela é mútua, entendeu? Ela é 50-50, entendeu? Assim, a responsabilidade é dos dois. Tudo é uma escolha. As consequências disso, cada um tem que estudar a sua consequência. Eu acho que é importante, quando se fala de sexualidade, se fala de HIV, a gente estar o máximo aberto possível de qualquer tipo de moralidade, entendeu? Moralidade. Porque o que acontece é que a gente vive um momento hoje no país muito conservador e muito moral, cheio de moralidades. Então a gente tem que abrir e falar assim, olha, para falar de HIV, para falar de sexualidade, a gente precisa falar de liberdade. E liberdade inclui, inclusive, da pessoa escolher com quem ela quer transar, com quantas pessoas ela quiser transar, e transar ou não de camisinha. Tá? Isso é uma escolha, sabe? Isso não invalida a questão do HIV no Brasil, das campanhas, dos tratamentos. Pelo contrário, você está falando para a pessoa, olha, existem infecções sexualmente transmissíveis, não se fala mais doença, então existem infecções sexualmente transmissíveis e há formas de prevenção. Os métodos são esses, qual que você vai escolher para se relacionar? Então, acho que esse lugar da liberdade é importante. Bom, o que você tem para dizer, para a gente fechar aqui a nossa conversa,
para aquelas pessoas que recentemente pegaram seu exame e verificaram que estão com a sorologia positiva? Eu diria para elas, calma, sabe, calma. O HIV hoje, ele é diferente do que ocorria no início da epidemia. Há uma série de questões que envolvem, né? Mas não se conecta com o imaginário de sombras em torno da epidemia. Se conecta com as pessoas que estão aqui e que estão se tratando, sabe? É possível, eu diria, é possível ser feliz, é possível ter uma vida saudável, sabe? Tem que se tratar e isso tem a ver com o amor próprio, né? De você se cuidar. O HIV é um flagelo da humanidade, ela não é uma sentença de morte para um determinado grupo. Com certeza. Então, vale a pena conversar, vale a pena repetir, vale a pena falar dessa questão que para nós, para o mundo, é muito importante. Tá bom? E sempre de maneira leve, eu acho que a vida não pode ser pesada, a gente pode bater um papo sobre isso, embora o papo seja tenso, a gente conversa de maneira muito leve, tá certo? Pessoal, mais uma vez, quem não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva, o link vai aparecer aqui embaixo. Você que ainda não ativou o sininho para as notificações, por favor, ative, curta esse vídeo se você gostou e compartilha pra galera, tá bom? Tchau, tchau!